Hoje nós vamos analisar Exalta Samba. Me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Professor, o senhor vai ser deserdado por cantar Exalta Samba com um contrabaixo e uma camiseta do Nirvana. Não vou não, claro que eu não vou, porque hoje a gente vai aprender sobre escolas literárias. Você sabe com qual escola literária se aproxima essa música, Me Apaixonei pela Pessoa Errada? É tanta característica dessa escola literária que é capaz de você ir no Google pesquisar se não foi Álvares de Azevedo ou Casimiro de Abreu que escreveu ela. Você vai ver só. E além disso, a gente vai falar de análise sintática e até de uso dos porquês, cara. Hoje eu vou te ensinar o uso dos porquês na letra do Exalta Samba. Vambora? Agora vai, hein? Agora é pagodinho. Agora nós estamos na minha vibe. Agora nós estamos na minha casa. Pagodinho, Exalta Samba, me apaixonei pela pessoa errada. Hoje eu vou te ensinar um monte de coisa, hein? Você tá preparado? Primeira coisa que eu vou te ensinar. Essa a gente não trabalhou aqui muito, né? Vamos trabalhar agora uso dos porquês. Uso dos porquês. A gente vai trabalhar uso dos porquês e me apaixonei pela pessoa errada. Por que que nós vamos trabalhar o uso dos porquês? Não o basicão aquele que você encontra em qualquer vídeo. O porquê da pergunta é separado e sem acento. Se tiver deslocado para final é com acento. O porquê da resposta, tá? Isso aí tem em qualquer outro vídeo. Bota aí tá no YouTube agora, né? Bota o uso dos porquês. Tem uma carambada de vídeo. Então não é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar o uso difícil, o que faz a galera errar, que tá nessa letra, ó. Eu não tenho culpa de estar te amando. De ficar pensando em você toda hora. Agora vem. Não entendo por quê, deixei acontecer, e isso tudo me apavora. Esse porquê é junto ou é separado, hein? Não entendo por que deixei acontecer e isso tudo me apavora. Se você usar o macetão aquele de que o porquê da pergunta é separado e o porquê da resposta é junto, você vai errar. Porque isso aqui é uma resposta. Não entendo por que deixei acontecer, mas o porquê é separado. Separado e sem acento. A grafia correta é não entendo por que deixei acontecer, separado e sem acento. E muita gente erra. Por quê? Porque as pessoas ficam com essa noia de que o porquê que serve para perguntas, ele é separado, e o porquê que serve para respostas é junto. Não. Nós vamos estudar por substituição. Grava o que eu vou te falar. O porquê separado equivale a por qual motivo. E o porquê junto equivale a pois. Isso é o que tu tem que memorizar. Se eu digo eu não entendo o porquê deixei acontecer, eu não estou dizendo eu não entendo pois deixei acontecer. Eu estou dizendo eu não entendo por qual motivo eu deixei isso acontecer. É só você imaginar o contexto, ó. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora. Eu não entendo. O que eu não entendo? Eu não entendo por qual motivo eu deixei isso acontecer. É diferente se eu tivesse uma frase com você dizendo assim, Lauro, não adianta, cara, eu não consigo entender português. A prova de linguagens do Enem pra mim é um caos. Eu não entendo, porque eu sempre me confundo nas aulas de português. Aí você está falando que você não entende alguma coisa, pois você sempre se confunde. Aí é o porquê junto. Então você tem que cuidar para substituir corretamente, cara. E agora eu vou te dar uma dica, mas uma dica que eu acho que ninguém nunca te deu. Eu já varei esse YouTube procurando essa dica por tudo e ninguém te deu. Você manja de inglês? Se fosse Exalta Samba, I fell in love with the wrong person. Você manja de inglês? Então olha pra mim. Você que manja de inglês, você nunca mais vai errar porquês. Nunca mais. Porque é só traduzir a frase. Se o porquê for separado, você traduz por why em inglês. Se ele for junto, é because. Entendeu? Por que você errou isso? Why did you errou isso? Se for a resposta, eu errei porque isso me confunde. Eu errei isso because it confuses me. Deu. Manjou do inglês, acabou. Letra de Exalta Samba. Não entendo por que deixei isso acontecer. I don't understand because ou why. I don't understand why I let this happen. Se é why, é separado. Se é because, é junto. Você que sabe inglês nunca mais vai errar os porquês. Lauro, eu não sei inglês, eu faço espanhol no Enem, então eu vou errar os porquês. Para.
É só trocar por qual motivo ou por pois. É só ver se o sentido é de por qual motivo ou depois. O que você conseguir substituir, você deixa junto ou separar. Aprendeu que dá para estudar porquês pelo inglês, hein? Vamos lá, o que mais? Outra coisa que você tem que cuidar, lá no refrão da letra agora, né? Depois a gente vai falar da letra como um todo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Fantástico. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme e estou enlouquecendo. Tem um erro gramatical nesse refrão. Quero ver se você acha. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Professor. Eu acho que o erro é colocação pronominal, que o correto deveria ser eu apaixonei-me pela pessoa errada. Não é. Não é, ó. Você ferrou. Não é. Não é. Se tu tivesse assistido a análise que eu fiz de Esqueça-me se for capaz, da Marília Mendonça, tu não tinha falado dessa bobagem que tu falou agora. O problema é que tu não assistiu todos. Ah, professor, é que eu só conheci o Interpreta Hits agora, daí eu não posso assistir todos, porque eu tenho muita coisa pra estudar. Tá bom. Então continua estudando os trecos que tu tem pra estudar e não aprendendo os troços que tu podia estar aprendendo aqui. Se tu voltasse lá no vídeo da Marília Mendonça, Esqueça-me se for capaz, tu ia ver que quando eu tenho uma construção como essa, eu me apaixonei, o eu, cara, é um pronome que não obriga a próclise, nem obriga a ênclise. A ênclise como apaixonei-me só é obrigatória se eu tiver início de frase ou depois de vírgula. Se eu dissesse me apaixonei pela pessoa errada, como no título da música, me apaixonei pela pessoa errada, aí sim você teria um erro gramatical. Tem que ser apaixonei-me. Agora, se tem o eu, ele não obriga nem próclise nem ênclise. Eu me apaixonei pela pessoa errada, tá certo. Eu apaixonei-me pela pessoa errada também. Então, olha que relação legal que a gente fez. A Marília Mendonça acertou o pronome no título. Esqueça-me se for capaz. Não é me esqueça se for capaz. O Exalta Samba errou. Não é me apaixonei, é apaixonei-me. Tá, mas tu falou que tinha que achar um erro e não era esse. Porque no refrão não tá escrito me apaixonei. Tá escrito eu me apaixonei. E o eu autoriza que você escreva tanto em próclise quanto em ênclise. Não é esse o erro. Cadê o erro? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Vamos cantar. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúme. Já sei, professor. Já sei. É morro de ciúme. Porque não pode ser morro de ciúme, tem que ser morro de ciúmes. Não. Tanto ciúme quanto ciúmes, ambas são certas. Palavras como ciúme e saudade, ciúmes, saudades, vão dar exatamente o mesmo sentido e ambas são consideradas corretas. Morro de ciúme ou morro de ciúmes, morro de saudade ou morro de saudades, continuaria sendo correto. Mas então qual é o erro deste troço? Para tu ver como tu não está preparado para encontrar erros de gramática e agora você vai cair da cadeira. O erro de gramática que nós vamos encontrar já caiu na prova do Enem. Professor, mas o Enem não cobra erro de gramática. Caiu na prova do Enem. E eu vou te dizer qual é a questão. A questão, se você procurar por ela, acho que é de 2011 ou 12, se não me falha a memória. Tem uma tirinha de Luiz Fernando Veríssimo, As Cobras, e ele faz assim, ele fala assim: agora nós vamos massacrá-los, vamos arrasar eles. A cobrinha diz. E a outra cobra diz assim: mas primeiro vamos acertar o pronome. Porque vamos arrasá-los, massacrá-los, tá correto. Arrasar eles não, tem que ser arrasá-los. E por que a expressão arrasar eles está errada? Que foi isso que a prova do Enem perguntou. Porque o pronome ele ou eles nunca pode ser objeto direto. A resposta certa da questão diz que o uso do pronome eles contraria a marcação das funções sujeito e objeto direto. Por quê? Porque o pronome eles não pode ser objeto direto. E é o que tem aqui no terceiro verso desse refrão. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Não. Eu sou o sujeito e eu vejo ele vai ser o objeto, não pode. A frase correta tem que ser sempre que eu o vejo do seu lado. Sempre que eu o vejo do seu lado, pronome oblíquo, porque o pronome reto ele não pode ocupar a posição de objeto direto. Professor, aproveitando a colocação pronominal ali do início, poderia ser sempre que eu vejo o ou sempre que eu o vejo? As duas também estão corretas, né? Porque tem o o.
Sempre que eu o vejo, tem o que. E o que é uma palavra que obriga à próclise. Portanto, se fosse pronome oblíquo átono, tinha que ser sempre que eu o vejo do seu lado. E tu concorda comigo que esse tipo de construção, cara, é difícil de perceber? É difícil de tu notar quando esse tipo de construção acontece porque passa despercebido. Então eu quero que você cuide pra mim e pense o seguinte. Grava. Grava agora. Assim como eu sei que na escola você gravou, como é que é aquela? Mim nunca pratica ação de verbo. Mim nunca é sujeito. Professora, dá pra mim tomar água? Não é mim, é eu. Eu sei que você gravou isso, né? Então grava que assim como o mim não pode ser sujeito, o ele, e aí as variações, ele, eles, ela e elas, nunca pode ser objeto direto. Grava porque pra maioria isso passa despercebido. Nossa, professor, já aprendi duas ferradas, hein? Já aprendi o uso dos porquês, já aprendi agora esse ele. 3, né? Aprendi colocação pronominal também. Essa aula o senhor tá on fire. E eu nem acabei ainda. Tem mais uma coisa. Essa canção inteira tem marcas clássicas de uma escola literária. Eu quero que tu descubra qual é ela. Eu poderia tranquilamente colocar essa letra como um poema, já tô dando uma dica, poema de uma determinada escola literária que tu estudou. Eu quero saber, pela letra toda, você que sabe cantar, qual é a escola literária. E não é uma ou duas marcas, é quase a letra inteira. Romantismo, segunda geração. Isso aqui é mal do século total. A quantidade de palavras do campo semântico, da dor, do sofrimento, da morte, da saudade, é gigantesco. Eu não tenho culpa de estar te amando. Já começou aí. Sentimento de culpa pelo amor. Professor, mas ele diz que não tem culpa de estar te amando. Ah, até parece que tu não parou para interpretar. Quando uma pessoa diz eu não tenho culpa de estar te amando, ela tá tentando dizer para ela própria que não tem culpa, mas ela se sente culpada. Quando é que tu fala, eu não tenho culpa se o fulano fez isso, é quando tu tá se sentindo culpado. De ficar pensando em você toda hora, pensando toda hora. Não entendo por que deixei isso acontecer e isso tudo me apavora, ou medo. O medo de amar, o medo do amor, o medo da paixão, segunda geração romântica. Você não tem culpa se eu estou sofrendo. O meu sofrimento, eu tô sofrendo. É aquele pagode sofrido. Se fantasiei de ver de essa história. Olha que frase fantástica. Eu fantasiei de ver dessa história. Eu fantasiei a nossa história de amor. Isso aí remete a uma palavra geral do romantismo, que é idealização. Não só a segunda geração romântica, mas a primeira geração, a segunda, a terceira e o romantismo na prosa trabalhavam com a idealização. A idealização é a palavra-chave do romantismo. Ele está dizendo que a pessoa amada não tem culpa se ele está sofrendo, se ele fantasiou, ou seja, se ele idealizou a história. Você tem namorado. A outra pessoa namora, vai botar um chifrão. Posso até estar errado, mas eu tenho que ganhar você. Ele reconhece que está errado. Olha essa frase. É mais do que desejo. É muito mais do que amor. Os poetas da segunda geração romântica são conhecidos como ultra românticos. O professor, o senhor está gritando aqui, está estourando no meu ouvido. Mereceu. Mereceu. Por que eles são os ultra românticos? Porque é mais do que desejo. É muito mais do que amor. É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Olha agora, olha agora, olha agora. Eu te vejo nos meus sonhos. Te vejo nos meus sonhos. O sonho. O sonho tá na segunda geração romântica inteira. Os poetas da segunda geração entendem que o sonho é o quê? Uma fuga para uma vida que é triste. Vivos, vivendo o dia, eles sofrem pelo amor da mulher amada, que eles não têm aquele amor, é um amor que não tem por quê? Porque ela tem namorado, não tá com ele tá divagando. No sonho você foge desse momento, é uma fuga provisória. O sonho é palavra do campo semântico da segunda geração. E isso aumenta mais a minha dor, o sofrimento. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. O meu sofrimento é tão grande porque eu sou ultra romântico que ninguém consegue compreender. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro. Morte. Segunda geração romântica. Se o sonho é a fuga provisória,
Para uma vida que é triste, a morte é a fuga definitiva. Você morre e não precisa mais viver aquele sofrimento. Nossa, professor, que coisa meio punk, ficou um climão ruim. Segunda geração romântica é conhecida como o mal do século. Não é um assunto legal de falar. Mas aqui tá na letra inteira, ó. Morro de ciúme, estou enlouquecendo. Loucura. Fica comigo. E aí, o fica comigo é sofrido. Como é que é o fica comigo? Fica comigo. É o desejo. Olha essa agora. Me deixa ao menos te tocar. Como é que a gente vê a figura da mulher na segunda geração romântica? Uma mulher que é um anjo porque ela é intocável. Me deixa ao menos te tocar. Um amor que não se consuma porque ele é intocável. Tem a segunda geração inteira aqui, ó. Inteira. Vou estudar a segunda geração romântica, vou pegar um livro de literatura. Me apaixonei pela pessoa errada. Exalta Samba. Segunda geração romântica. Todas as características estão aqui. Entenda que é ao meu lado o seu lugar. Sonho como fuga, amor não realizado, pessimismo, medo, ideia de morte, tudo. Tudo. Você tá entendendo? Aí eu pergunto pra você. Você que tá estudando aí pro Enem. Não, tô estudando aqui, eu tenho meus flashcards, faço meus mapas mental. Professor, eu resumi todas as escolas literárias aqui, ó. Primeira geração, idealização da natureza, visão exagerada, do amor à pátria. Segunda geração, botei num bloco aqui, ó, todas as características. Mas quando você escutou Exalta Samba, me apaixonei pela pessoa errada, você pensou assim, ó, cara, isso tem tudo a ver com a segunda geração? Pensou? Pensou? Não pensou, né? O que vai cair no Enem? Os teus flashcards? Ou tu leu o poema e conseguir reconhecer a característica da escola? Ah, mulher. Aí depois eu sou o chato. Tá entendendo? Depois eu sou o chato. É, porque o Lauro nos xinga. O Lauro não sei o quê. Qual é a habilidade que vai cair na prova, cara? É tu conseguir reconhecer na letra a característica, não tu ficar que nem um doido memorizando coisa. Professor, agora eu tô me sentindo sofrendo após esse seu xingamento, como eu lírico de Exalta Samba. Então, põe a música pra tocar e chora. Se a tua mãe perguntar por que você tá chorando, é porque você tá ouvindo Me Apaixonei pela Pessoa Errada e você lembrou do seu ex. Com a lembrança do seu ex agora, nós encerramos esse vídeo. E eu te vejo na próxima. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o ano que eu estou sofrendo. Sei que eu vejo do meu lado. Mas